Assista todos os jogos do seu time. Filmes, séries, on demand. Tudo isso por um preço irrisório. Conheça agora mesmo a TV Vianet. Planos a partir de R$15 mensais. Não perca mais tempo. Faça um teste grátis automático. Acesse agora mesmo tvvianet.ru. Canal Sou Vitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Este episódio do Bate Pronto Podcast tá muito chique. Eu tenho até convidado internacional. Ângelo Paz, jornalista e mestrando em comunicação estratégica na Faculdade de Lisboa, tá lá de Portugal, do outro lado do oceano, e vai bater esse papo aqui com a gente. Ângelo Paz, que trabalhou por muitos anos no Jornal Correio, foi repórter setorista do Vitória, inclusive. Um grande amigo que o jornalismo me deu. Muito bem-vindo, Ângelo Paz. Segunda participação aqui no Bate Pronto Podcast. Muito obrigada por parar esse tempinho aí. Você que já está, nesse momento da nossa gravação, 4 horas a mais aí em Portugal. Obrigada pela participação. Você que segue acompanhando bastante o Vitória, apesar de estar aí no velho continente. Olá, Dani. Bom dia para vocês aí. É um prazer estar participando novamente, juntamente com você e com o Galo. E é impossível, né, a gente não acompanhar o Vitória. É um pouco pela atividade profissional, também pela questão de ser torcedor também. Então a gente está sempre ligado e vai ser bacana debater sobre o Leão aqui com vocês. Esse papo vai ser muito bom, sim, como o Ângelo Paz já deu spoiler. Quem também está com a gente hoje é Gabriel Galo, colunista do Correio, que acompanha muito, sabe muito do Vitória. Um prazer estar aqui com você, agora nas portas dessa Série C. Vamos falar um pouquinho como a gente imagina que será essa caminhada do Vitória esse ano. Verdade, essa gravação está sendo feita no dia 8 de abril, uma sexta-feira, portanto, véspera da estreia do Vitória na Série C do Campeonato Brasileiro. Vitória que estreia contra o Remo no sábado, dia 9 de abril, às 5 horas da tarde, no Estádio Baenão, em Belém. E hoje a gente vai, como a gente falou já na abertura do podcast, vamos trabalhar aí, vamos analisar essas contratações feitas, focadas aí para reforçar o elenco nessa disputa dessa competição, que é a mais importante do Vitória no ano. Vitória precisa conseguir o acesso à Série B. E, portanto, eu aproveito para começar com você, Ângelo Paz, daí do outro lado do oceano. Na sua avaliação, fez certo o Vitória, depois da eliminação, mais uma vez, vexatória no Campeonato Baiano, 4º ano seguido que o Vitória não consegue se classificar sequer às semifinais do estadual. A diretoria do Vitória foi ao mercado e trouxe 9 contratações, né, já citadas, inclusive, no começo desse episódio. Na sua avaliação, a diretoria fez bem de contratar tantas peças assim de uma vez para já reforçar nesse início de Campeonato Brasileiro? Então, Dani, certo, a gente só vai saber quando a gente vê de fato as contratações em campo. Mas eu entendo que era a única alternativa, porque o Vitória foi ridículo no Campeonato Baiano. Fez apenas 13 pontos, 48% de aproveitamento, não conseguiu sequer avançar para a semifinal de uma competição local e tendo, obviamente, aí um maior orçamento ao lado do Bahia. Então, as 14 contratações que o Vitória fez ali de forma até muito acelerada, porque não podia contratar a partir de janeiro, em decorrência da dívida com o BOL, fez essas 14 contratações em dezembro, não surtiram efeito, muitos jogadores desconhecidos, e a gente não conseguiu ver um time encaixar com Dado Cavalcante. Muitas alternativas ele utilizou, né, em vários setores do time, e o Vitória, nessa primeira perna aí do ano, não conseguiu se encontrar dentro de campo. Teve ali no Bavi alguns momentos interessantes, mas nada além disso. Passou na primeira fase da Copa do Brasil com muito sufoco. Na segunda fase, já com o Geninho ali
chegando de última hora com o mesmo time do campeonato, a gente percebeu a dificuldade que foi para vencer o Glória do Rio Grande do Sul. Então, a única alternativa que o Vitória tinha para suspirar uma Série C diferente do que ocorreu no Campeonato Baiano era ir ao mercado e mexer nessa equipe. Verdade, muito infelizmente o Vitória não soube ou não pôde aproveitar o campeonato estadual, que é um campeonato que serve muito também para isso, né, para ajustar o time, para chegar nessa Série C de Campeonato Brasileiro já com um time mais entrosado, já com as peças. A verdade é que o técnico Geninho vai precisar fazer todas as adequações e ajustes com o campeonato em andamento, até porque chegaram 9 contratações feitas agora para a disputa do brasileiro e elas vão precisar ser trabalhadas, ajustadas, entrosadas. Gabriel Galo, o que é que você achou da diretoria ter contratado 9 reforços para essa disputa da Série C? Para você acertou ou deveria fazer contratações mais pontuais ou não? Foi certa esse pacotão, digamos assim, que foi feito? Olha, Daniela, o Vitória, eu concordo muito com o Ângelo. O Vitória não tinha nenhuma outra alternativa a não ser fazer as contratações que achava que deveriam ser feitas. A diretoria já tinha avisado, né, depois da eliminação do Campeonato Baiano, que o elenco ia mudar, e até durante o Campeonato Baiano também, que o elenco ia mudar bastante para a Série C. Então, está um pouco em linha com o que já tinha sido avisado que aconteceria, né? Que novas contratações chegariam, que nomes seriam dispensados, enfim. Claro, todo mundo que é torcedor do Vitória não queria passar pelo vexame que foi esse Campeonato Baiano, e me leva até a pensar na viabilidade financeira desse tipo de postura. Tudo bem, teve realmente o fechamento aí para contratações por conta da dívida com o Walter Bou. O Vitória teve que contratar muito em dezembro, mas a qualidade dos nomes que vieram desde o começo foi bastante questionada, né? Então me preocupa um pouco essa mentalidade que está estabelecida de que não, no Campeonato Baiano a gente tem os jogadores mais baratos, os jogadores que a gente pode apostar um pouquinho mais e depois mais para frente durante o Campeonato Brasileiro a gente ajusta. Nessa linha de pensamento, o Vitória perdeu já 3 meses do ano inteiros nessa primeira fase. Teve todas as contratações, salários, rescisões a serem acordadas, os nomes que já foram embora, e vai recomeçar um trabalho novo a partir agora dessa Série C com a estreia amanhã contra o Remo. É muito preocupante, a gente ainda vai falar disso um pouquinho mais para frente, mas que o Vitória não tinha outro caminho. Continuar com aquele mesmo elenco do Campeonato Baiano seria praticamente uma garantia, dado o futebol que foi apresentado nessa primeira parte do ano, e que o Vitória permaneceria mais um ano na Série C. Esse era o indicativo. Então faz sentido que o Vitória contrate, que o Vitória vá ao mercado e busque nomes e alternativas para poder subir de divisão. É o grande objetivo do ano, Daniela. Então tem que se criar o caminho e tem que se criar pelo menos os nomes que podem ajudar para essa subida. Vitória não tinha outro caminho a seguir a não ser esse. Para esclarecer aqui ao nosso ouvinte que talvez não esteja ciente disso, ou que se passou, tanto o Ângelo Paes como o Gabriel Galo citaram, a questão das contratações que precisaram ser feitas em dezembro. O Vitória estava impedido de contratar por conta de uma dívida que tinha com o atacante Walter Bou e o clube Boca Juniors. Então a diretoria foi ao mercado, poderia contratar apenas até dezembro, sabia que a partir de janeiro ficaria impossibilitada de contratar, fez 14 contratações, inclusive antes mesmo de ter fechado com o Dado Cavalcante, que era o técnico antes do Geninho, né, que iniciou essa trajetória. Passou o começo do ano sem poder contratar, essa dívida já foi sanada e, portanto, o Vitória já pode normalmente contratar novamente, tanto é que fez essas 9 contratações
focadas já aí para a disputa da Série C do Brasileiro. Entrando propriamente dito agora, analisando as contratações mesmo, Paz, eu queria que você falasse para mim o que é que você achou desses 9 nomes, né, que foram contratados aí às vésperas da Série C, e qual deles você destaca positivamente? Quem foi a contratação que mais te agradou dessas 9? Dani, se a gente for observar pelo rendimento de momento que a gente tem, o acompanhamento seria a contratação de Dionísio, que é um meio-campista do Atlético de Alagoinhas, vem muito bem no ano, juntamente com o Atlético. E esse é um jogador que já vem caminhando bem no Atlético. Eu tive a oportunidade de conversar antes do interesse do Vitória com o representante dele, Marcelo Santana, ex-presidente do Bahia. Eu acabei encontrando com ele aqui em Lisboa. E a gente falou sobre esse jogador, ele falou muito bem de Dionísio, enfim. Então esse é um jogador que eu acredito que vai chegar para jogar, está jogando, enfim. Mas tem outros jogadores que a gente conhece pelo passado. Digamos, Gustavo Blanco, revelado pelo Bahia, teve uma boa sequência no Atlético Mineiro, no América Mineiro, mas há algum tempo vem sofrendo de lesões, a gente não sabe exatamente o estágio que esse jogador chega, se ele vai conseguir render o que ele rendeu lá no passado. O Léo Gomes, outro jogador que a gente também viu no próprio Vitória, em 2018 e 2019, mas não conseguiu se firmar no Atlético Paranaense, foi emprestado para alguns clubes, estava no São Bernardo. Então a gente não sabe exatamente se esse jogador vai chegar a render. E do mais, eu acho que são muitas apostas. Você tira aí Rafael Ribeiro, zagueiro do Náutico. A gente não conhece, eu particularmente não conheço o jogador. Héctor Urrego, né, que vem da Colômbia. Enfim, também não sabe muito bem sobre o jogador. Acredito que Miller, do Atlético de Alagoinhas, também seja um jogador que a gente tenha um acompanhamento mais de perto, está sendo artilheiro do Campeonato Baiano, então você até pode suspirar alguma expectativa em relação a esse jogador, mas em relação aos demais, assim, muita incógnita, eu entendo. O Gustavo Blanco, só para pontuar, ele nesse momento está fazendo aprimoramento da forma física, né? Ele já está regularizado, mas, por exemplo, ele não foi relacionado para essa partida contra o Remo, porque ele está fazendo um reforço físico ainda. Gabriel Galo, quem você destaca positivamente dessa listinha aí de 9 contratações? Eu vou concordar com o Ângelo, eu gosto muito do nome de Dionísio. Eu acho que Dionísio, ele chega para somar, e até para quem gosta desse tipo de superstição, né, Daniela? Com Vitória em 2006, o Vitória trouxe alguns nomes do interior para compor o elenco daquela Série C, Garrinchinha, Bida, Índio eles chegaram do interior e foram nomes muito importantes no Vitória. Eu acho que retomar o Vitória, voltar a olhar com um pouco mais de carinho para os nomes do interior, é uma boa pedida. E eu gosto muito do nome de Dionísio, eu gosto muito do nome de Miller. Eu acho que esses dois foram contratações bastante interessantes do Vitória. Eu entendo que eles vão acabar chegando para assumir posição, chegando para jogar dentro da formação desse elenco do Vitória. Os outros eu ainda vou esperar um pouquinho para ver, porque principalmente o caso de Gustavo Blanco, que a depender da condição física dele, pode ser um nome que vai somar muito ao Vitória. Só que tem essa questão da questão física aí de Blanco, que pode complicar bastante a passagem dele pelo Vitória. E os outros, como o Ângelo colocou, são desconhecidos, né, Daniela? A gente não tem muito como falar de um zagueiro na Colômbia. Chegou agora Rafael Ribeiro, jogou muito pouco nos últimos anos também. Então a gente tem que esperar um pouquinho para ver como estão esses jogadores. Até porque, Daniela, e a gente vai falar isso também daqui a pouquinho, dado o último amistoso que o Vitória fez contra o Fire Futebol Clube dentro do Barradão, a gente tem que esperar bastante aí, tem que ter muita cautela na expectativa para essa Série C, porque
ainda tem muitas dúvidas sobre como esse time vai se encaixar e como vai ser o futebol que esse time vai desempenhar nessa Série C. Tem muito ponto de interrogação voando no Barradão hoje em dia, viu, Daniela? Verdade, verdade. É como eu falei, né? Na verdade, o Vitória chega para o início da Série C como uma incógnita, né? Que time é esse que chega para a Série C? A gente não sabe ainda, porque o Vitória desperdiçou o período que seria para ajustes aí, testes, né, no estadual, e chega realmente como uma incógnita ainda. A gente não sabe, a gente não sabe nem que time de fato o Vitória vai montar mesmo, né? Diante de tantas contratações, de tantas peças que chegam, qual é o time mesmo que vai ser vai se firmar mesmo ali na Série C e de que forma ele vai se apresentar. Você falou da questão do Gustavo Blanco e pontuando também que na Série C o Vitória muitas vezes vai jogar em estádios com gramados não tão bons, né? O que costuma exigir também da forma física dos atletas, né? Um pouco mais do que você jogar apenas em gramado tapete, né? Então, eu acho que essa pontuação aí que você fez com relação ao Gustavo Blanco é muito pertinente, você e o Paz, na verdade. E com relação aos meias, eu concordo com vocês, e lembrando que a posição de meia é uma posição extremamente carente nesse momento no elenco, né? A gente vê o Jadson com um problema lombar, foi vetado dessa estreia, e as possíveis possibilidades diante do Remo, a gente não sabe exatamente ainda o que é que Geninho vai fazer, mas tem a possibilidade de colocar ali o Alan Santos para fazer o papel de segundo volante e avançar o Eduardo para ser o principal armador. Pode também colocar o Alan Pedro, que foi um atleta que é da base do Vitória, já se profissionalizou no ABC, já jogou muitas partidas como profissional no ABC, mas aqui no Vitória ainda não foi testado, né? Então você vê que há uma carência mesmo, de fato. Eu também acredito que o Dionísio chegue aí para assumir posição, para virar titular rapidamente. Ângelo Paz, negativamente, você destaca alguma contratação? Eu sei que tanto você como o Galo já pontuaram que tem muitos jogadores que a gente vai ter que aguardar, que vai ter que esperar, que são apostas. Mas tem alguma que você fala assim, essa não precisava trazer, essa eu achei que não vai somar. Então, Dani, eu vou evitar fazer esse tipo de apontamento, porque os jogadores que eu não conheço, é até complicado você falar que foi uma decepção, né? Então, eu prefiro não pontuar nenhum jogador como algo muito negativo, porque eu não conheço e a gente precisa ver na prática, né, se vai resultar bem ou não. Mas eu acredito que a grande expectativa, mudando até um pouco o tom, a grande expectativa, a única certeza que o torcedor do Vitória pode ter no momento é com relação ao técnico. Porque Geninho é um técnico que tem uma história longa no futebol, né, com o Vitória, inclusive, e nos últimos momentos, nas últimas passagens pelo Vitória, ele conseguiu todos os objetivos que foram colocados para ele. Chegou numa situação muito complicada em 2019, salvou o time do rebaixamento. 2020 montou um time muito interessante, e aí veio o início da pandemia e o Vitória acabou demitindo ele, alegando falta de recursos para mantê-lo. E nesse momento, onde a gente não conhece o time, não sabe o time que vai jogar na Série C, a única certeza que o torcedor do Vitória tem é que tem um técnico que pode dar liga nesse time. Eu acho que essa é a única, o único ponto positivo que a gente vê nessa reestruturação do Vitória já nas vésperas da competição. Eu concordo plenamente. Minha esperança no Vitória está totalmente depositada em Geninho. Acho que foi muito acertado dessa nova diretoria trazer ele de volta. Digo, inclusive, que
Na minha avaliação, um dos principais erros dentro de campo, né? Eu estou falando da esfera de dentro das quatro linhas de comissão técnica. Para mim, um dos principais erros do ex-presidente Paulo Carneiro, antes do afastamento dele, foi a demissão de Geninho, porque de fato o Geninho chegou no clube e ajustou e tranquilizou o ambiente, e eu acho que ele tem essa capacidade, essa experiência e a maturidade, né, de que o futebol já trouxe para ele, de não só tranquilizar o ambiente, que é algo que o Vitória precisa diante de todas as dificuldades e entraves que o Vitória tem hoje em dia, e também de encontrar a formatação adequada que dê resultado, né? Não necessariamente ele vai conseguir fazer o Vitória apresentar um futebol vistoso, mas acredito que ele tem grande capacidade de conseguir fazer o Vitória apresentar um futebol efetivo. Gabriel Galo, você vai na mesma linha de paz ou você destaca alguma contratação que na sua avaliação, assim, olha, essa não precisava ter sido feita nesse momento? Eu não entendo, eu não entendo que tenha um nome que não precisava. Daniela, quando a gente não conhece, fica realmente muito difícil, né? Quando vieram as contratações de dezembro, muita gente reclamou com razão de algumas dessas contratações por conta do histórico que esses nomes carregavam, né? Principalmente na zaga. Então, os nomes que chegaram agora vêm um pouco para compensar. Houve dispensas na zaga do Vitória, então a gente falar de nomes que você conhece, que já sabe o histórico, que não funcionou muito bem em anos recentes, fica. É possível. Agora, de nomes totalmente desconhecidos, fica muito difícil de avaliar com clareza o que vem. Vamos esperar. Assim, acho que a grande mensagem, a gente tem que ter um pouco de. Tem que esperar um pouquinho para ver como é que esse time vai se encaixar, como é que esse time vai dar liga. E a partir daí, vendo e acompanhando o time dentro de campo, a gente vai conseguir entender quais são os nomes que têm condições de jogar, que têm condições de ficar, que têm condições de contribuir para o Vitória nessa Série C. Vamos ver, vamos ver. Tem muita incógnita, como eu disse, tem muito ponto de interrogação agora voando ali por cima do Barradão. A gente tem que esperar um pouquinho, ver como é que essas coisas vão se encaixar. Galo, eu sigo com você. A gente acredita, até porque já foi sinalizado, de que vão haver dispensas ainda desse elenco do Vitória, mas já teve uma saída que foi a do zagueiro Alisson Cassiano. Na verdade, o Alisson Cassiano se transferiu para o Vila Nova, vai disputar a Série B. O Alisson Cassiano, que era o jogador mais regular, digamos assim, da zaga do Vitória. Na sua opinião, qual foi a perda com a saída dele? Se para você houve perda? E quem mais você pontua que deve deixar esse elenco do Vitória? A gente já conhece alguns nomes, né, Daniela, que já estão em alguns comentários de listas de dispensa por aí. Por mais que ainda não tenham sido finalizadas as negociações para dispensas desses nomes, a gente já percebe que alguns já não fazem mais parte dos planos e estão em fase de negociação para acontecer a rescisão. Guilherme Queiroz é um exemplo. A gente pode puxar alguns outros nomes de outros atletas, principalmente no ataque, né, que chegaram, que não contribuíram muito bem e que devem seguir a carreira deles em outros lugares. Por mais que sejam especulações, tem aí uma lista com 4, 5 nomes meio que garantidos para saírem do Vitória. E esses nomes que estão sendo hoje cogitados, Daniela, não são exatamente nomes que vão fazer muita falta, né? E sobre essa passagem de Alisson Cassiano, realmente, ele era o mais regular na zaga, ele era o mais perigoso ofensivamente, né? Ele tem gol na temporada, ele tinha alguns lances na trave, enfim, oferecia um certo perigo na bola parada, na bola aérea.
é uma perda, principalmente ali na zaga, que o Vitória não tem nomes que estão indo muito bem esse ano. Matheus Moraes está muito estável, Everton Páscoa tem um teto de qualidade muito baixo, Carlos ainda não vem sendo muito bem aproveitado, não vem sendo nada aproveitado, para falar a verdade, no profissional, e é um nome que subiu com muito respaldo da base. Tem muita gente que gosta muito do futebol de Carlos, mas ele ainda não conseguiu ir a campo direito no profissional para poder mostrar aquilo de que ele é capaz. Então, nesse sentido, pela ausência de nomes do elenco que vinha jogando, a falta de Alisson Cassiano ela é sentida, né? Vieram 2 nomes novos nessa nova leva de contratações. A gente tem que entender, como eu disse, vamos esperar ver como é que esses nomes vão se encaixar dentro do elenco. Agora, que era até então, Alisson Cassiano era o principal nome da zaga do Vitória, eu entendo que isso tenha sido ponto pacífico. Vai fazer falta. O Vitória agora tem que se reestruturar e se reorganizar. Os nomes chegaram, agora é ver como é que eles vão se comportar e como é que eles vão jogar dentro de campo. Ângelo Paes, para você, qual é a falta que Alisson Cassiano vai fazer? Qual é o peso da saída dele? E queria saber também se você achou que faltou dentro dessa lista, né? A gente tem aí 2 zagueiros, o colombiano Héctor Urrego e o zagueiro Rafael Ribeiro. Mas eu queria saber, como vocês mesmos disseram, são incógnitas, né? A gente vai saber ao longo aí da competição de que forma eles de fato vão ajudar. Mas queria saber se para você também se faltou um nome, até pelo que o Galo falou, né? A gente de fato hoje tem nomes muito que estão passando por um futebol muito instável nesse momento. Se faltou para você um zagueiro mais de peso nessa lista de contratações? Dani, a gente precisa entender também o mercado. O Vitória hoje tem capacidade de trazer um zagueiro, um jogador de peso que chegue para jogar. Eu digo tanto financeiramente quanto para jogar uma Série C do Campeonato Brasileiro e que já não esteja empregado a esta altura do campeonato, a esta altura do ano em abril. Acredito que seria muito complicado, muito difícil o Vitória encontrar um jogador com essas características no mercado. Mas acredito que Alisson Cassiano possa, de fato, né, fazer falta, mas uma falta, eu colocaria assim, entre aspas, porque ele era regular num time que não foi bem, na verdade foi muito mal, né, no início do ano. Então, aguardar para ver se esses jogadores que chegam conseguem jogar bem, né, entrar pelo menos, serem pelo menos regulares. Eu acredito que Matheus Moraes é um jogador que vai crescer ao longo da temporada, que fez um final de Série B ano passado interessante, tem qualidade e que pode ser um dos nomes aí titulares, né, da zaga do Vitória. Mas eu acredito que tem outros setores que me preocupam mais, por exemplo, as laterais. Se a gente for perceber, a lateral esquerda, o Vitória amanhã vai jogar com Salomão, jogador que iniciou o Campeonato Baiano como titular, muito mal, perdeu a vaga para Vicente, que também não foi assim um jogador espetacular, né? Fez o feijão com arroz, como a gente diz, e se machucou. Então, o Vitória trouxe Guilherme Lazzaroni, jogador mais experiente, com essa expectativa de arrumar a lateral esquerda. E do lado direito, embora a Vitória tenha contratado 2 jogadores em dezembro, nenhum dos 2 jogou assim para a gente, a lateral direita do Vitória está resolvida. Então, trouxe agora Daniel Botti, que vem do Atlético Paranaense, jogador do Atlético, para ver se consegue ajustar, né? Então, quando a gente fala da zaga, a gente tem que incluir também a parte ali das laterais que, na verdade, compõem a linha de defesa. E a questão é tão problemática que Geninho, inclusive, adotou o esquema de 3 zagueiros no primeiro jogo dele à frente do Vitória contra o Glória. E provavelmente
vai manter esse mesmo esquema amanhã contra o Remo. Pensando no que a gente viu nesse começo de temporada e nas peças que chegaram, e não digo nem só as que chegaram agora, que a gente também aí tem o Santiago Trellis, que já tinha chegado ao longo do Campeonato Baiano, não pôde disputar o estadual porque não estava regularizado, mas já estreou inclusive na Copa do Brasil. Galo, você acredita que esse time do Vitória vai ser muito modificado? Digamos que o time que vai terminar a Série C, que vai estar lá no meio da Série C, vai ser um time bem diferente do que o torcedor rubro-negro vê hoje? Eu diria que isso vai acontecer sem dúvida nenhuma, Daniela, porque, veja bem, se a gente for considerar que alguns nomes agora, nesse momento, que são titulares, como Jadson, estão fora do jogo, né? Blanco está fora do jogo. Você tem alguns zagueiros que ainda não vão poder estrear. Lazzaroni foi contratado agora e também não está com condições de jogo. Se você for pensar só nos jogadores hoje no departamento médico do Vitória que vieram para jogar, os dois jogadores do Atlético, né? Então, se você for pegar todos esses nomes que já estão contratados, mas ainda não estão à disposição, eu entendo que o Vitória da última rodada será significativamente diferente do Vitória dessa primeira rodada. Talvez mais da metade do time seja diferente. Essa é a tendência, inclusive. O Vitória está começando, né, o Vitória está largando nessa Série C com o que tem aí na mão. E na medida que os jogadores que foram contratados e que estiverem à disposição para jogar, daí sim eles vão sendo incorporados ao time. Vai ser um time que eu entendo completamente diferente dessa primeira rodada. Essa primeira rodada, Daniela, no meu entendimento, o Vitória está indo na base do vai com o que tem, né? Se ainda não tem se ainda os jogadores que foram contratados não estão à disposição, vai com o que tem no elenco, vamos começar o trabalho e depois a gente vai ajustando com a chegada dos novos nomes. Não tem muito jeito não, vai ser uma vitória muito diferente na reta final dessa Série C comparado ao que a gente vai ver amanhã contra o Remo. Um Vitória camaleão nessa temporada 2022, porque se a gente compara esse time que vai entrar em campo contra o Remo nessa estreia de Série C, são 6 jogadores diferentes daquele que estreou com empate em 1-1 no Campeonato Baiano contra o Juazeirense em 16 de janeiro. Ângelo Paes, o que é que você projeta para esse início de Série C para o Vitória? Então, Dani, eu entendo que essa Série C, ela, digamos, o Vitória tem ali 3 ou 4 concorrentes assim que, ao meu ver, se destacam. Eu destaquei até o próprio Remo, que o Vitória já vai enfrentar amanhã, que foi campeão paraense em cima do Paysandu, inclusive ganhando de 3-0 na ida e 3-1 na volta. É um adversário fortíssimo, o próprio Paysandu, o Mirassol também de São Paulo. Eu acredito que sempre tem um time do Sul ali que possa, né, se destacar. Eu até apostaria no Ipiranga, um clube do Rio Grande do Sul, que foi na final do Campeonato Gaúcho e inclusive fez a melhor campanha na primeira fase do estadual. Então, é difícil você colocar uma expectativa alta em cima do Vitória nesse início de Série C, até por conta de tudo que a gente vem falando aqui, de a gente não saber exatamente se essas contratações vão se encaixar, se esse time que vai iniciar já consegue ao menos ser um pouco diferente do que a gente viu no Campeonato Baiano, mas obviamente o Vitória, como o clube de maior expressão da Série C no momento, a gente não pode esperar algo menos do que uma classificação entre os 8 na primeira fase. E eu acredito que conseguindo isso, nessas primeiras 18 rodadas, o Vitória pode crescer mais no final da competição e conseguir o acesso, que é o que todos nós esperamos. Galo, como é que está seu nível de esperança com Vitória às vésperas desse início aí de Série C? Eu até ri aqui um pouquinho, Daniela, porque a gente é torcedor, né? E torcedor no começo de campeonato tem sempre aquela expectativa de ver o time subir, de ver o time bem.
o meu desejo, claro, é esse. Se você for pegar os outros times de Série C, os orçamentos e tal, Vitória, em teoria, né, seria um dos times que brigariam para subir. Assim como se você fosse pegar o orçamento e o tamanho dos times da Série B do ano passado, o Vitória não seria um time rebaixado, né? Não é uma regra que funciona, mas como torcedor, eu vou me agarrar nesse fio de esperança aí, Daniela. Me agarrar no nome de Geninho, né? De que o Vitória vai conseguir subir nessa Série C. Essa é a expectativa. Eu acho que o Vitória tem que brigar para subir. Essa é a condição necessária para o Vitória, e mesmo que a gente questione alguns nomes que foram contratados, mesmo que a gente questione a situação, a ausência por lesões, enfim, o Vitória ainda é um dos melhores elencos dessa Série C, né? A gente tem que colocar em contexto onde o Vitória está inserido agora. Então, qualquer coisa que não seja brigar para subir será uma grandíssima decepção no fim do ano. Esse é o caminho. Como torcedor, eu não entendo que haja outra possibilidade. E analisando o futebol e o momento das outras equipes nessa Série C, eu entendo que deva ser, sim, aquilo pelo que o Vitória vai brigar. Vai brigar para subir, vai brigar para voltar para a Série B no ano que vem. Eu tô aqui muito na torcida para que a gente, ao longo dessa Série C, grave muitos episódios do Bate Pronto Podcast com aspectos positivos, encaminhando um acesso do Vitória à Série B do Campeonato Brasileiro e depois futuramente à Série A do Campeonato Brasileiro. Precisamos que nossos times aqui da Bahia estejam na elite do futebol, por favor. Gabriel Galo, muito obrigada pela participação mais uma vez aqui às vésperas dessa estreia de Série C. Eu que agradeço, Daniela, mais uma vez o convite. Um prazer estar aqui com você, com o Ângelo, com todos os ouvintes do nosso Bate Pronto Podcast. Até uma próxima. Ângelo Paz, obrigado demais. Que prazer ter você. Parou um pouquinho aí nessa deliciosa Lisboa dos seus estudos para poder nos prestigiar com essas avaliações. Não é inscrito? Então o que você está esperando? Inscreva-se em nosso canal agora mesmo e deixe o seu like para esse vídeo. Canal Sou Vitória, o maior canal do Vitória no YouTube.